Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. Deus impõe a encarnação aos espíritos com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão, mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Isso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, a de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corpórea. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem fadiga e trabalho, consequentemente sem mérito. Os espíritos que seguem o caminho do bem chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. A alma é um espírito encarnado. Antes de se unir ao corpo era espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos e a mesma coisa. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o universo invisível, os quais temporariamente revestem o invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo. É o laço que liga um ao outro. Esse laço é de natureza semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. O homem é, portanto, formado de três partes essenciais: o corpo, ou ser material, análogo a dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital, a alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais no fruto o germe, o perisperma e a casca. Pode o corpo existir sem a alma, entretanto, desde que cesse a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, enquanto que, depois dessa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e este a abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Sem a alma, o corpo é simples massa de carne sem inteligência. Tudo o que quisestes, exceto um homem. O espírito não pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes. Ele é indivisível. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam a alma ao princípio da vida, e nessa acepção se pode com acerto dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha animada, emanada do grande todo.
Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção e que, após a morte, volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral, distinto e independente da matéria, e que conserva sua individualidade. A esse ser igualmente se dá o nome de alma, e nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado, da encarnação dos espíritos. A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital que por ele se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Esta explicação, porém, não procede desde que se considere a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola, irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve é o primeiro, ao qual chamamos perispírito, outro grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo. O espírito é uno e está todo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Os espíritos não definem a alma do mesmo modo, porque não se acham todos esclarecidos igualmente sobre este assunto. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Depois os espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre então à figura, à comparação que tomais como realidade. Podemos entender por alma do mundo o princípio universal da vida e da inteligência, da qual nascem as individualidades, mas os que se servem dessa expressão não se compreendem, as mais das vezes, uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta ao sabor de sua fantasia. Também a terra há atribuído uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados, que dirigem para o bem as vossas ações. A alma não tem no corpo sede determinada e circunscrita, porém nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração daqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objetivo a humanidade. Pode dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Materialismo. Os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são com tanta frequência levados ao materialismo porque referem tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admite haja coisa alguma que lhes seja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribui todos os nossos atos. No corpo humano apenas vem a máquina elétrica, somente pela funcionalidade dos órgãos estudados e o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observam por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergam além deste fio. Procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam senão matéria que se tornava inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e
que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Triste consequência se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se rompem para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opinião individual, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre essa base teria em si o germe de uma dissolução, e seus membros se interdevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe se infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia de vida futura. Ao soar o movimento supremo, poucos são os que não querem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultasse para sempre todas as suas faculdades, todas as esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada mais, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio dentre em pouco restará de minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isso. Nenhuma outra perspectiva além da de meu corpo roído pelos vermes. Não tem este quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão nolo confirma. Mas uma existência futura, vaga, indefinida, não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma, está bem, mas que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outro uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que de tudo isso ficamos sabendo, que nos importa ter uma alma, se extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidão, como as gotas d'água no oceano. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme ao bem ou ao mal que houvermos feito, que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus. Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador. As chamas do inferno serão uma realidade ou um simbolismo. A própria Igreja lhe dá esta última significação. Mas então, o que são esses sofrimentos? Onde esse lugar do suplício? Numa palavra, que é que se vê neste outro mundo que a todos nos espera. Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informação. É erro dizê-lo. E a missão dos Espíritos consiste precisamente em nos esclarecer acerca deste futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjectura à vontade, que os poetas embelezam com suas ficções, ou cumulem de enganadores imaginativos e alegóricos. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm escrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assim, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que há vivido, e mostram-se, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservado, de acordo com os nossos méritos ou deméritos.
Haverá nisso alguma coisa de antirreligiosa? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permitiu, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem e pela perspectiva do futuro. O presente material destina-se à escola de evangelização da Casa Maria de Nazaré. Trata-se de um resumo com pequenas alterações do capítulo 2, segunda parte, do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Sugerimos a leitura do texto original para maior aproveitamento do presente conteúdo. Que Deus possa abençoar a todos nós. Está encerrado o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves.